Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Em decisão, no último dia 18 de junho, o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, negou o recurso especial da Buser Tecnologia contra acórdão que proíbe a empresa de fretamento colaborativo de operar no Paraná. Na votação, os ministros da segunda turma do STJ deram provimento ao recurso especial da NTT, que é contra o modelo de atuação da Buser no transporte interestadual de passageiros. A disputa entre as empresas de transporte regular, a NTT e a Buser, vem há alguns anos. Em 2022, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve válida a determinação da Justiça Federal de Curitiba, que proibiu o aplicativo de ônibus de divulgar, comercializar e realizar atividades de transporte rodoviário interestadual de passageiros no estado do Paraná, sem a prévia autorização da NTT. A ação foi movida pela Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados do Paraná e Santa Catarina contra a Buser. Na ocasião, o desembargador Rogério Favireto, ao negar a antecipação de tutela do recurso interposto pela Buser, destacou que uma nota técnica da NTT, juntada ao processo, comprovou o descumprimento reiterado da decisão judicial pela Buser. Favireto ressaltou que a nota técnica confirma o entendimento já adotado pelo juízo do cumprimento de sentença, de que a participação da Buser como intermediadora e facilitadora no seu modelo novo de marketplace de passagens carece de qualquer comprovação nos autos. Com a votação por unanimidade, a empresa continua proibida no estado do Paraná, por possuir plataforma digital que oferece transporte irregular em desacordo com as normas atinentes à matéria. Com o fretamento colaborativo, a Buser cria um mercado de transporte interestadual paralelo àquele regulamento pelo poder público, gerando um sistema de concorrência desleal. 3 ônibus marcaram o Dia da Mobilidade Elétrica, um evento que foi realizado no último dia 15 de junho, na capital paulista, para mostrar os avanços da indústria de veículos movidos a eletricidade e componentes, como equipamento de recarga de baterias e de segurança. Os veículos de transporte coletivo foram os seguintes: o ônibus de 15 metros de 3 eixos padrão de tecnologia Eletra chassi Scania K310 com baterias e motores WEG carroceria Caio, operado pela Ambiental Transportes. Já o segundo foi um ônibus padrão de 12,1 metros de 2 eixos com tecnologia Eletra chassi Mercedes-Benz O500U, baterias WEG carroceria Caio, que será enviado para o sistema de transporte de Porto Alegre. E o terceiro e último foi o ônibus mídia escolar, com tecnologia Eletra chassi Mercedes-Benz OF1721L, baterias WEG e carroceria Caio. Está passando por homologações e deve ser disponibilizado nas próximas licitações do programa Caminho da Escola do governo federal ou para compras públicas diretas por governadores e prefeitos, além de até mesmo por instituições particulares de ensino. O evento já é realizado há vários anos e sempre marcado por uma carreta que sai da rua 13 de Maio, na Bela Vista, em direção ao Pacaembu, na Zona Oeste, passando por vias como a Avenida Paulista, em um trajeto de 5,2 km. E no Pacaembu foram realizadas discussões, exibições de veículos e equipamentos, além de test drive. Foram demonstrados também carros, mini-carros, motos, bicicletas e outros veículos elétricos. A gama de produtos mostrou que a disponibilidade de veículos à eletricidade no Brasil está bem maior que há cerca de 10 anos, mas a eletrificação dos deslocamentos no país ainda esbarra em algumas questões. Uma delas é a falta de infraestrutura para recargas de baterias, segurança e distribuição adequada de energia para alimentar uma frota que tende a crescer. A capital paulista é um exemplo desta lacuna. O prefeito de São Paulo anunciou que desde 2021, a meta de 2,6 mil ônibus elétricos até dezembro de 2024, no sistema gerenciado pela SP Trans. Mas faltando menos de 6 meses para o fim do ano, são apenas 179 unidades cadastradas nas linhas municipais, ou seja, somente 6,88% da meta. A falta de infraestrutura nas garagens para regar as baterias e na rede de distribuição é o principal motivo para a frota não avançar, como anunciou a gestão do prefeito Ricardo Nunes.
Estudos da ANTP, a Associação Nacional de Transportes Públicos, em parceria com a FIP, Fundação e Instituto de Pesquisas Econômicas, mostram que em redes de baixa tensão que integram a maioria dos bairros da cidade de São Paulo, se 50 ônibus elétricos carregarem as baterias ao mesmo tempo, ainda que na madrugada pode faltar energia em casas, hospitais e estabelecimentos comerciais que ficam nas imediações das garagens. Esses estudos mostram como adequados investimentos para transformar as redes de baixa tensão para média e alta tensão e colocar subestações de energia nas garagens de ônibus semelhantes às que existem em estações de trens e metrôs. O problema da capital paulista, segundo especialistas, é que foram colocadas metas de frota de ônibus. Os veículos começaram a ser comprados pelas empresas. A prefeitura conseguiu linhas de financiamento de 5,75 bilhões de reais para estas compras, mas sem antes resolver este problema da infraestrutura. A questão reside em quem vai pagar a conta da infraestrutura. As empresas de ônibus até integrantes do gerenciamento dos transportes, nos bastidores e sem se exporem, sustentam que a infraestrutura de distribuição com o aumento da tensão vai beneficiar a todos, inclusive grandes empreendimentos imobiliários, comerciais e industriais, e que não seria justo que somente o setor de transportes. Outra questão relacionada a veículos elétricos é sobre as normas de segurança de combate a incêndio e também dos pontos de recarga. Em novembro de 2023, em uma entrevista exclusiva, o então porta-voz do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, capitão André Elias, disse que, assim como está ocorrendo em todo o mundo, ainda não há um protocolo definido para combate a incêndio e prevenção em ocorrências envolvendo veículos elétricos. Após a reportagem, foram realizadas ações entre fabricantes, bombeiros e demais autoridades, como um workshop promovido pela Mercedes na fábrica de São Bernardo do Campo, em São Paulo, no dia 29 de janeiro. Os bombeiros de São Paulo abriram também uma consulta pública para discutir padrões de segurança para a instalação de pontos de recarga nos imóveis do estado de São Paulo, tanto residenciais, casas, condomínios e edifícios como comerciais, a exemplo de prédios de escritórios, igrejas, estacionamentos privados, shoppings, supermercados e, logicamente, garagens de ônibus. A Scania exibiu na fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, o primeiro ônibus elétrico da marca que será produzido no Brasil. O chassi da unidade apresentada é sueco, mas a carroceria já é brasileira. Trata-se de um E-Millennium da Caio. A estimativa da Scania é produzir o chassi elétrico em São Bernardo do Campo, experimentalmente a partir de março de 2025, com produção em série a partir de setembro do ano que vem. Para a linha de produção do Electrip, foram investidos 60 milhões de reais. A potência será de 230 kW, o que corresponde a 310 cavalos. São duas marchas de força e o torque é de 2.200 Nm. A potência de pico é de 300 kW. Os chassis são da família K e vão receber carrocerias entre 12 e 14 metros de comprimento com capacidade de até 80 passageiros, dependendo da configuração interna. O protótipo foi batizado como BEC 3.0. Os packs de bateria serão instalados na traseira e também no teto, sendo a configuração na parte superior flexível, de acordo com as necessidades da empresa de ônibus. O motor fica na traseira do coletivo, e também na parte traseira fica uma torre de refrigeração para a bateria. As baterias serão do tipo NMC, níquel, manganês e cobalto. Segundo a Scania, isso confere maior densidade de energia. A Scania promete autonomia entre 250 e 300 km, com uma única carga. A vida útil anunciada é de 1,1 milhão de quilômetros. A bateria é feita na Scania, e há duas opções de distribuição de baterias, com 3 baterias no teto e uma na traseira, ou com 4 baterias no teto e uma na traseira. Os carregadores são do tipo CCS.2, que permitem, segundo a Scania, mais segurança e flexibilidade. É possível até carregar em equipamentos para carros de eletropostos, mas neste caso o tempo é maior. A Scania diz oferecer
Com este ônibus, treinamento para motoristas, um aplicativo que informa antes da viagem a previsão da necessidade de carregamentos, planejamento de rotas e avaliação de motoristas. A BID comunicou que vai entregar 6 ônibus 100% elétricos do modelo D9W para a cidade de Curitiba no último dia 27 de junho. De acordo com a fabricante, são os primeiros veículos elétricos de piso baixo totalmente acessíveis que vão circular pela cidade. Com 13,2 metros de comprimento, os ônibus são equipados com ar-condicionado e todos foram encarroçados pela Caio. A BID informa ainda que estes ônibus possuem ótimo desempenho na bateria com autonomia para 250 km, o que garante uma operação eficiente durante o dia. As baterias são de ferro-lítio fosfato, com garantia total de 8 anos, com recarga total feita em aproximadamente 2 horas. Ao fim de sua utilização nos ônibus, elas podem ser usadas em sistemas de armazenamento de energia por mais de 10 anos. Estes ônibus da BID passaram em testes realizados pela Prefeitura da capital paranaense. Foram analisados itens como desempenho operacional, trafegabilidade, autonomia de bateria, acessibilidade, conforto, entre outros. O ônibus testado foi o articulado modelo D11B, que se mostrou econômico com consumo médio satisfatório dentro dos parâmetros estabelecidos pela gerenciadora. A Marco Polo realiza inédito crash test traseiro com ônibus elétrico ativo integral. Para garantir ao mais elevado nível de segurança passiva do seu ônibus 100% elétrico ativo integral, a Marco Polo realizou de maneira inédita no Brasil o primeiro crash test traseiro de ônibus elétrico. O resultado demonstrou que a estrutura do modelo oferece resistência e impactos acima do exigido pelas normas existentes, sem quaisquer danos às baterias e sem risco algum para os ocupantes do veículo. Os ônibus elétricos têm sua utilização predominante no trânsito urbano e as baterias são normalmente instaladas na parte traseira do veículo. Como no trânsito urbano existe uma maior incidência de acidentes com colisões traseiras, a engenharia da Marco Polo desenvolveu uma estrutura interna que absorve a energia do impacto e garante a inviolabilidade do conjunto de baterias. De acordo com o executivo, a engenharia da Marco Polo trabalhou no desenvolvimento através da simulação computacional de uma estrutura da parte traseira do ativo que fosse resistente a impactos traseiros, sem que a sua deformação atingisse o conjunto de baterias. A Prefeitura de Salvador informou nesta última quinta-feira, dia 27 de junho, que tem como meta até o ano de 2049 não haver mais nenhum ônibus poluente circulando no sistema de linhas municipais. A frota de ônibus elétricos com baterias em circulação na cidade é de 8 unidades, o que, segundo a Prefeitura, é a terceira maior do país. E a expectativa é de que, ao longo dos próximos meses, sejam colocados 100 ônibus com bateria. A primeira é a cidade de São Paulo, com 179 ônibus elétricos com bateria, mais longe da meta da administração municipal de 2,6 mil veículos deste tipo até o fim do ano, por causa da falta de infraestrutura nas garagens e nas redes de distribuição. Segundo a Prefeitura de Salvador, além de serem considerados silenciosos, os ônibus elétricos têm menor custo de manutenção em relação aos ônibus a diesel do mesmo porte. As unidades que circulam na capital baiana têm tecnologia Eletra, chassis Mercedes-Benz e carroceria Caio. A autonomia dos modelos é de 250 km, com uma carga total que demora 4 horas para ser completada. Salvador conta com um eletroterminal, considerado o maior do Brasil, em área pública, construído ao lado da estação rodoviária do BRT. O segundo está em fase final da elaboração do projeto. O atual eletroterminal tem capacidade de carregar até 20 ônibus simultaneamente, além de poder atender pelo menos 40 veículos elétricos ao longo do dia. Por meio de nota, o diretor de Planejamento de Transportes da Secretaria Municipal de Mobilidade, a CEMOB, Diogo Piffer, diz que a eletrificação da frota das linhas da cidade é importante porque a maior parte dos gases emitidos na cidade vem da frota dos ônibus. A Aviação Redentor,
um dos operadores do Sistema de Transporte Urbano de Curitiba, adquiriu uma unidade do modelo de ônibus elétrico Volvo PZL com carroceria Marco Polo modelo Active. Com isso, o veículo que foi testado pela Urbis, que gerencia as linhas de ônibus municipais, passa a integrar de forma regular o sistema de transporte da capital paranaense. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, dia 27 de junho, pela fabricante Volvo, que, em nota, traz algumas características do modelo. Curitiba tem testado diversos modelos de ônibus deste tipo de diferentes fabricantes para o trajeto de eletrificação da frota. A meta é de 33% da frota de ônibus com modelos elétricos até 2030 e 100% até 2050. Na nota, o diretor de eletromobilidade em ônibus da Volvo, Alexander Seski, diz que o modelo registrou bons resultados nos testes da Urbis. Na mesma nota, o presidente da Volvo Buses na América Latina, André Marques, informou que o BZL faz parte dos planos da marca para reduzir as emissões globais. O fim de uma história. As linhas intermunicipais que pertenciam ao Expresso Maringá, no Paraná, agora estão oficialmente cadastradas sob a responsabilidade da Expresso Nossa Senhora da Penha, de acordo com o site do DR do Paraná. Ambas as empresas fazem parte do Grupo Comporte, controlado pela família Constantino, e a mudança marca a incorporação da Expresso Maringá pela Penha. A integração das operações já era especulada há algum tempo e se concretizou com a transferência das linhas intermunicipais do Expresso Maringá para Expresso Nossa Senhora da Penha. Atualmente, ao consultar o cadastro da Expresso Maringá no site do DR do Paraná, o mesmo não está disponível, evidenciando a transição completa. Nos últimos dias, imagens de ônibus da Expresso Maringá, já adesivados com a logomarca da Penha, circularam nas redes sociais, sinalizando que a marca Expresso Maringá deixaria de existir em breve. E de fato foi o que aconteceu. A mudança não só reforça a presença do Grupo Comporte no mercado paranaense, mas também busca otimizar as operações e oferecer um serviço ainda mais eficiente para os passageiros. A Penha passará a operar as linhas intermunicipais do Expresso Maringá do estado do Paraná a partir do dia 1º de julho. A Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias publicou nesta quinta-feira, dia 27 de junho, a resolução que suspende a Aviação Gardênia de operar todos os seus 34 contratos por 90 dias. Diversas empresas foram definidas para substituir o atendimento por este período. Contígio, SC Minas, Cambuí e Irmãos Faria foram definidas para operar as linhas. Segundo o governo do estado, a medida é um desdobramento da Operação Ponto Final, que deflagrou ações de fiscalização em abril e maio para apurar irregularidades na prestação de serviço de transporte intermunicipal pela empresa. Durante as abordagens, fiscais da CEINFRA e do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas retiraram de circulação 34 veículos em decorrência de problemas mecânicos, irregularidades em itens de segurança e documentação, além de descumprimento do quadro de horários. A CEINFRA diz que abriu processo administrativo para apurar as infrações, aplicar as sanções e garantir ampla defesa da empresa, conforme o decreto 44.603/07, que regulamenta o serviço de transporte coletivo intermunicipal e metropolitano de Minas. Coube à empresa sanar os problemas identificados na frota e reapresentar os veículos para nova vistoria. No entanto, a Expresso Gardênia não se manifestou dentro do prazo estabelecido. Ainda de acordo com a Secretaria, caso as irregularidades não sejam sanadas neste período e a Expresso Gardênia não obtenha êxito em comprovar a sua capacidade operacional e econômico-financeira, poderá ser aplicada a penalidade de rescisão dos contratos. Neste caso, será aberto um processo licitatório para a contratação da nova empresa para operar as linhas. No dia 31 de agosto, às 8 da manhã até às 5 da tarde, o ginásio poliesportivo Gilberto Leles Pedrosa, localizado na rodovia Washington Luiz 104 em Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, será palco da primeira Expo Bus RJ. Este evento inédito reunirá apaixonados por ônibus, profissionais do setor e o público em geral para um dia repleto de atrações e atividades. A exposição contará com uma vasta
mostra de ônibus antigos e modernos, proporcionando uma viagem pela história e evolução do transporte coletivo. Pensado para toda a família, o evento oferece entrada franca e uma série de atividades para crianças e adultos, incluindo áreas de alimentação, sorteios e brincadeiras. Não perca esta oportunidade de conhecer de perto os veículos que fazem parte do cotidiano da cidade e descobrir as novidades do setor. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail expobusrj2024@expobusrj.com. A Prefeitura do Rio inaugurou no último sábado, dia 29 de junho, o novo terminal BRT Pingo d'Água em Guaratiba, na zona oeste da capital, ligando Santa Cruz à Barra da Tijuca através do corredor Transoeste. Com 19 mil metros quadrados de área, a nova estrutura abriga 2 terminais de ônibus, dando suporte aos coletivos do BRT com destino a Santa Cruz, Campo Grande, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes. O terminal é 22 vezes maior que a antiga estação, que atendia a região, passando a contar também com bicicletário com capacidade para 600 bicicletas, sistema de drenagem melhorado e revitalização em todo o entorno. Também no Rio, a Prefeitura, através da Mob Rio e da Secretaria Municipal de Transportes, inaugurou a linha 67 do BRT que liga o terminal Campo Grande ao terminal Deodoro, na zona oeste da capital. O serviço foi lançado no último domingo, dia 23 de junho, e passa por 9 bairros, com 16 paradas em pontos de ônibus convencionais ao longo do percurso, incluindo a Avenida Brasil. O Conexão BRT, como foi apelidado o serviço, terá 20 novos ônibus do modelo padrão à disposição para o trajeto. Diferentemente dos demais modelos do BRT, os veículos não terão catraca para embarque de passageiros na rua. Os intervalos estão previstos de 10 minutos nos horários de pico. A operação será de 24 horas por dia todos os dias da semana. A viagem deve durar aproximadamente 1 hora. O serviço aceitará apenas pagamentos com os cartões Rio Card e Jaé. A passagem custará R$ 4,30, o mesmo valor dos demais modais do transporte público regulados pela Prefeitura. Nos terminais Campo Grande e Deodoro, os passageiros da nova linha devem embarcar e desembarcar na plataforma do BRT. Nas demais paradas do percurso, o serviço funcionará como nos ônibus convencionais. A Prefeitura de Itaboraí anunciou que os ônibus com tarifa zero, chamados de Laranjinhas, retomarão a operação nesta semana. A novidade foi anunciada pelo prefeito Marcelo Delarone nesta quinta-feira, dia 27 de junho, após a extinção de uma ação judicial que impedia a circulação dos veículos, e o processo será arquivado. O projeto foi realizado pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Transportes. Os ônibus gratuitos têm como objetivo permitir que a população tenha mais deslocamento pelo município. A iniciativa busca ônibus com rotas diferentes aos transportes regulares, passando por dentro dos bairros e aumentando a acessibilidade aos moradores. Todos os Laranjinhas têm ar-condicionado, plataforma de acessibilidade, sirenes para solicitação de desembarque e poltronas confortáveis. O Detran-RJ fez uma mega operação para verificar os ônibus intermunicipais em todo o estado nesta segunda-feira, dia 24 de junho. A Operação São João foi realizada simultaneamente em 17 terminais rodoviários, resultando em 127 autos de infração e 91 coletivos recolhidos. Ônibus de 31 empresas diferentes foram autuados durante a ação. No total, mais de 300 ônibus foram fiscalizados. As principais infrações encontradas foram de selo ou certificado de autorização para tráfego irregular, má conservação de veículos e descumprimento de normas de acessibilidade. Vale lembrar que o usuário de transporte intermunicipal fluminense deve denunciar irregularidades encontradas na frota intermunicipal pelo Sistema Integrado de Ouvidorias do Estado, ou OuveERJ, a partir do link www.rj.gov.br/ouveRJ, ou a partir do telefone da ouvidoria no número 21 3883 4141. Também é possível falar com o Alô Detro para tirar dúvidas gerais e afins pelo telefone 21 3883 4100. A Transportes Blanco escolheu a plataforma da Optibus
para modernizar toda a programação e o planejamento de suas operações de transporte público. A Blanco atende 1,2 milhão de passageiros por mês e seus serviços abrangem 22 linhas interurbanas ligando Rio de Janeiro às cidades de Queimados, Japeri, Paracambi, Nova Iguaçu e Belfor Roxo. É conhecida pela atenção constante às melhorias de seus serviços, a Blanco deu um passo importante para a modernização de toda a sua operação ao adotar a avançada tecnologia da plataforma da Optibus, um software nativo na nuvem impulsionado por inteligência artificial e algoritmos otimizados presentes em mais de 6 mil unidades em mais de 6 mil cidades no mundo, além de modernizar seus processos de programação e planejamento da operação por meio dos produtos Plane e Scheduling. A Blanco também fará uso de funcionalidades do software da Optibus para a otimização de quadro de horários e para a geração automática de quadro de horários. As duas funcionalidades permitem, respectivamente, realizar a otimização de um quadro horário já existente e também elaborar um quadro horário totalmente novo e otimizado. Entre os benefícios destas funcionalidades estão a capacidade de alterar rapidamente horários das viagens para reduzir custos operacionais e atender fluxos de demanda, ganhar visibilidade da operação, maximizar o número de viagens de acordo com o tamanho da frota, planejar automaticamente o número correto de viagens e usos de veículos e motoristas que atendam à demanda, entre outros. O Ministério Público de São Paulo se manifestou favoravelmente ao Grupo Comporte, controlado pela família Constantino Oliveira, numa disputa judicial com a Nova Itapemirim Suzantu do ABC, a respeito de paralisação de linhas concorrentes. O parecer da procuradora Maria Cristina Pera, João Moreira Viegas, é de 19 de junho e entrou no sistema judiciário apenas no dia 20. Apesar de já ter atendido em segunda instância o Grupo Comporte e retomado as autorizações das linhas, a Justiça pediu o posicionamento da promotoria porque a decisão foi liminar, ou seja, provisória. Para o MP, é procedente o argumento das empresas Nossa Senhora da Penha e Expresso União que nem todas as linhas suspensas concorrem com as linhas originariamente exploradas pela Itapemirim. No último dia 24 de abril, em primeira instância, o juiz João de Oliveira Rodrigues Filho da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais do TJSP atendeu o pedido da EXM e da Suzantu e suspendeu 9 autorizações de linhas para o Grupo Comporte, sendo 8 para o Expresso União e 1 para a Nossa Senhora da Penha. No dia 10, em segunda instância, o desembargador humanista da Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo atendeu recursos movidos pela ANTT, que regula os serviços interestaduais de ônibus do Grupo Comporte. Ainda na visão do MP, concordando com as alegações do Grupo Comporte, os documentos apresentados pela Nova Itapemirim e pela administradora da falência do grupo, XM Partners, não provam que a ANTT concordou com as autorizações para Penha e União, que são irregulares, mas mostram que a agência apenas se comprometeu a apurar a reclamação da Suzantu e da XM. Entretanto, o que mais contribuiu para o parecer do MP favorável ao Grupo Comporte é que a decisão que suspendeu as linhas autorizadas ao Grupo Comporte foi tomada pela Justiça Paulista. Porém, essa análise deveria ocorrer pela Justiça Federal, segundo o entendimento da promotoria, uma vez que a NTT é uma autarquia federal e que as normas sobre transportes rodoviários interestaduais são de competência da União. E para finalizar, uma última notícia. A Nova Itapemirim confirmou que já definiu data para a retomada da linha Santos e Patinga via ABC São Paulo. Os serviços começam a operar a partir do dia 10 de julho, com partidas de Santos no litoral paulista às 4h45 da tarde na quarta-feira e de Ipatinga, em Minas Gerais, às 6 da tarde na terça-feira. No ABC, os embarques e desembarques vão ocorrer em Santo André, no terminal rodoviário de Santo André em São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, nas respectivas rodoviárias oficiais. O atendimento será feito com ônibus de 2 andares com categoria leito-cama. A Nova Itapemirim Suzantu tem desde março de 2023 retomado as linhas que eram operadas pela aviação Itapemirim e Caiçara, que tiveram falência decretada em 2022. As operações ocorrem por meio de arrendamento com autorização da Justiça. O diretor operacional da Nova Itapemirim Suzantu, Júlio de Assis, disse que no último dia 26 de junho, que já são atendidos o Distrito Federal,
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No total já são 61 linhas reativadas em 16 meses de operação e 152 ônibus na frota. Por mês, a 9 Itapemirim Suzantur roda mais de 2,5 milhões de quilômetros atendendo a 17 estados, disse Júlio de Assis. Cada veículo é configurado com 8 poltronas, que possibilitam reclinação total na parte inferior e 46 assentos no piso superior do tipo semileito. Na parte inferior, além da reclinação total nas 8 poltronas, os passageiros vão contar com um serviço diferenciado em ambos os andares. Os ônibus oferecem nas poltronas os seguintes itens: porta-copos, entradas USB, notebooks e outros dispositivos móveis em cada assento. Há apoio para descanso de pernas, regulagem em diferentes posições de reclinação e entre outros. Geladeiras com água à vontade para passageiros, sanitário, ar-condicionado com regulagem de saídas individuais, iluminação para relaxamento visual, interfone para comunicação com o motorista. Também fazem parte do pacote presente do modelo dos ônibus para as duas categorias de serviço. As carrocerias são produzidas pela Marco Polo em Caxias do Sul e o modelo é Paradiso 1800DD da geração 8. E essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.